Boa noite. Então vamos agora nos acomodar, fechar nossos olhos, nos concentrarmos agora nos benefícios que a espiritualidade amiga está nos oferecendo nesse momento. Agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui e pela oportunidade de reconstruir, recomeçar, pela oportunidade de modificar. Agradecemos, Senhor, pela bênção da vida, agradecemos pelas bênçãos que nos são dadas, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e pela Tua justiça. Agradecemos aos amigos espirituais e que possamos nessa noite estar abertos de corpo e alma, mente e coração, para nos conectarmos com a espiritualidade maior. Que possamos germinar um pouco mais da semente divina que reside dentro de nós, aprofundando e melhorando as nossas virtudes e enfraquecendo cada vez mais as nossas fragilidades. Que seja uma noite abençoada de estudo, de crescimento, e que possamos sair daqui melhores do que entramos. Te agradecemos hoje e sempre, meu Deus, que assim seja. Então, essa noite a gente convida o Marcos Cavina. Boa noite a todos. Acho que uma grande parte aqui já me conhece, não aguenta mais me ver, mas estou aqui novamente. Eu queria trazer para nós aqui hoje conceitos do Evangelho de Jesus, relembrar conceitos da doutrina espírita para dar uma chacoalhada no nosso progresso espiritual. Nós temos que sair diferente daqui hoje, inclusive eu, lógico, todos nós, porque nós estamos fazendo aqui hoje um encontro de uma noite de forte reflexão, para que a gente possa realmente trabalhar as nossas consciências, porque cada um daqui sabe as suas aflições, você sabe onde a coisa aperta, cada um conhece as suas dores, nem quem convive com você, dentro às vezes do mesmo lar, sabe às vezes o que passa dentro das nossas dores do inconsciente. Não estou falando dores físicas somente, dor moral. A doutrina espírita tem 3 grandes benefícios. Vocês lembram? A doutrina espírita nos instrui, traz conhecimento, nos consola, conhecendo a misericórdia divina, e, portanto, se nos ensina, nos consola, nos liberta. É isso que nós viemos conversar aqui hoje, sobre a libertação verdadeira, gente. Nós temos que lembrar alguns conceitos, nós temos que colocar uma coisa na nossa mente, relembrar, porque hoje, numa segunda-feira, corremos atrás o dia inteiro do quê? Pagar as contas, trabalhar. A maioria das coisas que nós corremos atrás hoje não vai ser tão importante depois do nosso passamento no retorno da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Concorda comigo? A gente se distrai no dia a dia. Então está aqui, ó, a nossa nave espacial temporária, a nossa casa, escola, terra, não está parada. O nosso progresso espiritual não está estagnado. Tenho certeza, se vocês estão aqui hoje, querendo refletir, numa segunda-feira, deu uma esfriadinha, você falou, vou lá no semeador. Vai vir alguma mensagem para dar um alívio na minha alma. Deus vai falar comigo. Não é necessário vir à casa espírita para isso. Mas nesse calor, nessa troca de energia do amor que tem aqui, todos nós somos beneficiados.
Olha o nosso destino aqui, ó. Nosso destino é a luz. Nosso destino é a felicidade. Deus, suprema inteligência, supremo amor. O nosso Criador, com todas essas qualidades, entre outras, Deus de infinita misericórdia, nos criou para a liberdade, para a felicidade. Mas se nós estamos aqui, por algum motivo nós estamos no planeta Terra, numa condição de provas e expiação. Nós não estamos aqui a passeio, ninguém está passeando no planeta Terra. Nós não estamos de férias, gente. Nós estamos aqui para aprender a amar. Nós estamos aqui para aprender a ser melhor. Nós estamos aqui para nos libertar daquilo que mais nos trava no nosso progresso espiritual. Está dentro da consciência de cada um aquilo que trava. Mas durante a nossa fala aqui vai vir algumas coisas, algumas revelações libertadoras. Estamos aqui temporariamente. Eu vou falar da verdade que liberta através do Evangelho de Jesus. Só que quando Jesus conversava com a gente lá atrás, alguns séculos atrás, ele falava através de parábolas, mas no fundo a nossa consciência entendia. As parábolas eram para confundir os que se diziam sábios, orgulhosos. Vai ter uma parábola de Jesus aqui, que eu fiquei mais ou menos uns 10 minutos tentando entender, para poder trazer para vocês e para mim, tá? À luz da doutrina espírita, porque depois que descortinou a verdade, nos 3 grandes pilares do Espiritismo, quais são os 3 grandes pilares do Espiritismo? As 3 bases do Espiritismo. Lei de causa e efeito, imortalidade da alma e reencarnação. Lei de causa e efeito, justiça divina. Quando a gente pensa em lei de causa e efeito, você fala assim, se eu fiz alguma coisa de errado, eu vou ter que pagar. Ninguém pensa assim, poxa, eu devo ter feito alguma coisa certa, amei, perdoei, tive paciência, pratiquei a caridade, portanto, se isso eu semeei, é isso que eu vou colher, lei de causa e efeito. A imortalidade da alma, somos espíritos de vida infinita, gente. Eu até me arrepiei agora, que eu lembrei disso. A nossa vida não está restrita a uma única reencarnação, aqui nasceu, cresceu, desencarnou. Nossa vida passa por, uma única vida do espírito, passa por várias reencarnações, por várias vivências e vários corpos. Mas a vida do espírito é uma única só. Nós temos uma data de criação. Aqui na Terra nós temos uma data de nascimento, mas quando Deus criou o nosso espírito, foi a nossa data de criação. A frase conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ocorre o seguinte, Jesus estava dialogando, conversando com quem? Com os fariseus. Quem eram os fariseus naquela época? Os judeus consideravam os fariseus aqueles mais exigentes na interpretação da lei. É claro que a gente sabe que tinha muita hipocrisia por trás disso, né? Por mais que tenha muita rigidez para interpretar as verdadeiras leis, eles se sentiam sábios e perfeitos e superiores. E Jesus, com toda a sua humildade, estava dialogando com eles. E eles conversando sobre vida, lei, verdade. Quando Jesus falou, em João, capítulo 8, falou aos fariseus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que é uma das frases mais famosas de Jesus, que a gente vai entendendo ao longo dos séculos, reencarnação após reencarnação, eles vão entendendo essa verdade que liberta. Os fariseus retrucaram ele. Como que é essa história de libertar do quê, se nós não estamos presos? Libertar do quê, se nós não somos escravos? Nós não estamos acorrentados. Olha a hipocrisia dos fariseus.
E Jesus, já espírito de luz, olhando para aqueles seres que se diziam sábios, doutores da lei, os fariseus, ele estava vendo além das aparências. Ele estava fazendo uma leitura das consciências de cada um. Mas ele tinha que falar através de parábolas. Aí ele disse assim, ele falou que a verdade liberta. Eles falaram que não estão presos. Ninguém está amarrado, escravizado aqui. Então Jesus disse isso aqui, se vós fosseis cegos, não serias culpados. Deu para entender? Até aí? Se vós fosseis cegos, vocês não seriam culpados. Mas uma vez que vocês alegam que vê, enxerga, não é cego, sabe a verdade, por essa razão, o erro, o desvio do amor, o desvio da verdade persiste dentro de vós, que naquela época era chamado de pecado. A gente, como espírita, sabe que não tem essa história de pecado. É um erro. Quando a gente desvia da lei divina, você cometeu um erro. Pecado parece que tem um pecado, vai vir uma punição, né? Então, quando Jesus... Vamos de novo, gente. Vamos de novo. Vocês entenderam aqui? Eu li umas 10 vezes. Jesus disse, fariseus, conheça a verdade que liberta vocês. Eles disseram, mas nós não estamos amarrados, não estamos presos, não estamos encarcerados, nós não somos escravos para ser libertados, batendo no peito. Aí Jesus disse, ok, a parábola, Jesus falando em parábola. Se vós fosseis cegos, quer dizer, se vocês fossem ignorantes com relação ao que é certo e errado, ao que é ser bom, humilde, caridoso, aí você não seria culpado. Não seríeis. Mas uma vez que vocês se alegam, que vê, que enxerga, que sabe, então o pecado ainda está persistindo dentro de vós. E a fala continuou, e o diálogo continuou. Lá na frente, o que Jesus fala para os fariseus? E para todos os judeus que estavam ali? Hipócritas, até quando sofrereis? Até quando carregarás esse sofrimento nessa dor moral da sua consciência? Exaltando a sua hipocrisia, escondendo a verdade, exaltando o seu orgulho, colocando o egoísmo à frente de tudo. Até quando? Essa fala de Jesus é tão profunda, complexa, gigantesca, que ela atravessou séculos, e nós estamos encarnados aqui na Terra, em 2025, falando da libertação através da verdade. Saímos lá do planeta primitivo, éramos animalescos no planeta primitivo, passamos para prova e expiação, estamos passando de prova e expiação para a regeneração. Estamos, quem aqui não concorda, não se levantar a mão, hein? Tem alguém aqui que não concorda? Responda para a sua consciência, que nós não estamos na transição. Eu não me lembro certinho agora o capítulo, mas tem no Livro dos Espíritos, tem na Gênese, tem no Evangelho segundo o Espiritismo, os sinais de final dos tempos. Não é final, é final de um ciclo. Teve o final do ciclo primitivo no planeta Terra, teve o final, está tendo sinais do final de um planeta de expiação e provas. Estamos em transição para o planeta de regeneração. Regeneração, aonde vai predominar o bem em detrimento do mal, teremos fraternidade, solidariedade, é a evolução do planeta. E aquele espírito que não tiver a vibração para essa nova vibração de regeneração do nosso planeta, vai ser migrado para um outro planeta, porque a Terra não vai ser mais expiação e provas. Não quis crescer,
não é castigo, é lei de educação. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Quantos planetas existem de prova e expiação? Quantos planetas existem já de regeneração? Quantos planetas felizes e puros nesse multiverso divino? Então vai ser migrado para um outro planeta que está nessa condição, repetiu de ano, até que aprenda, até que a gente aprenda, ok? Como eu estava dizendo, você veio do útero da sua mãe, então você tem uma data de criação, então você agradece ao seu pai, à sua mãe, da sua data de nascimento aqui no planeta Terra. Mas você tem uma outra data, que é quando Deus criou o seu espírito. Gente, nós estamos conversando aqui para que a gente possa abrir as nossas mentes, porque tem muito, olha como esse conhecimento liberta. Tem muita situação que a gente está passando, muita dor, muita aflição, medo, ansiedade, depressão. A raiz pode estar emocional, mas olha o fator espiritual deixando de lado, esquecendo que você é um ser espiritual e a grandeza do seu Criador, e o seu pai e a sua mãe de sangue da atual encarnação são maravilhosos, agradece porque te deram a vida. Mas cadê o seu pai e a sua mãe da outra encarnação? E da outra encarnação anterior? Cadê seus filhos da encarnação passada? São importantes a família consanguínea? Sim. Por isso que eu coloquei aqui, ó, gratidão. Agora, o quanto que você tem de gratidão para o seu Criador, para Deus, que te criou única e exclusivamente para a felicidade. Se Ele nos criou para a felicidade, por que eu não sou feliz? Se Ele me criou para estar num planeta feliz, o que eu estou fazendo aqui, prova e expiação? Nós desviamos o caminho, nós saímos do caminho da luz, fomos criados simples e ignorantes, por algum momento teve evolução, depois desviamos do caminho, muita paixão hoje na matéria, muito apego à matéria, muito descontrole para domar as nossas más inclinações, pouco esforço no progresso espiritual, pouco esforço na nossa transformação. Quando Kardec pergunta para a espiritualidade, como se reconhece o verdadeiro cristão espírita? E eles respondem, pela sua transformação. Não é uma reforminha, é uma transformação moral, e pelos esforços que empregam para domar as suas más tendências, suas más inclinações. Então nós desviamos do caminho e caímos nas paixões do mundo, que dá prazer imediato. Cada um sabe qual que é o seu, onde pega o calo, né? Cada um sabe qual que é aquele apego que você tem, que te trava, esquecendo que você é um ser espiritual. As nossas crenças nos limitam muito, por isso que a nossa conversa de hoje é sobre se libertar de nós mesmos, de pensamentos do homem velho, para que o nosso homem novo empurre o nosso homem velho para o progresso, para a libertação. Quanto mais, acompanha comigo esse raciocínio, quanto mais conhecimento eu tenho, maiores as minhas escolhas. Quanto maiores as minhas escolhas, mais oportunidades eu tenho e enxergo. Quanto maior o meu conhecimento, mais escolha, mais oportunidades, mais liberdade. Quanto mais liberdade eu tenho e me sinto, mais felicidade. Mesmo que a felicidade não é aqui da terra. Aqui a gente está aprendendo, nós escolhemos crescer pela dor. Mas é uma dor necessária em alguns momentos, porque quando vem uma dor, a espiritualidade comenta, quando vem uma dor física, rapidamente você reflete. Aí você começa a colocar numa balança. O que eu andei fazendo para estar desse jeito? Uma dor física.
Você muda alguma coisa. Não, a partir de agora eu não vou comer isso, eu não vou fazer aquilo, eu vou me cuidar mais. A gente repensa. Quando vem uma dor moral, algo que fizemos para alguém que nos gera uma culpa, e todos nós, tenho certeza que estão aqui hoje, têm essas reflexões. Tem algum ser encarnado que não sente culpa de nada? Pode ser que tenha. Pode ser que tenha. Mas ele não vai ficar aqui mais quando o planeta for de regeneração, concorda comigo? Porque nós escolhemos o bem. Nós decidimos pelo bem, pelo amor, pela caridade, pela tolerância, nós decidimos. Mesmo que ainda a gente escorrega, a gente vai errar, está tudo certo. O problema é você errar e gostar de errar. É você errar e não refletir sobre isso, não querer mudar. Essa que é a questão. Vou falar rapidamente isso aqui, ó. Seu espírito, através do útero da sua mãe, veio nesse bebezinho. Acompanhe essa energia aqui, ó, que vai embora. Era você, ó, eu estou por aqui, hein? Não sei, não tenho culpa, vocês estão por aqui, eu estou aqui, ó, para quebrar um pouco o gelo. Né? Então, o seu espírito foi encarnado, aos 7 anos, consagrou a sua encarnação. Você desligou totalmente do plano espiritual, está aqui totalmente, porque ainda até aos 7 anos tem memórias, depois às vezes, dependendo da pessoa, ainda tem uns déjà vu de vivências passadas. Dependendo do fluxo normal, nasce, cresce, fica velho e morre. Às vezes pode ser antes, ser interrompido em algum momento aqui. Mas todo esse ciclo aqui é libertador, gente. Já pensou, quando você imaginava ou não sabia que tinha reencarnação? Sem reencarnação, cadê a misericórdia divina para mim consertar o que eu errei? Cadê a minha oportunidade de reencontrar encarnado as pessoas que têm a mesma afinidade minha, para que a gente continue o nosso projeto de ter um progresso espiritual individual e a busca desse progresso espiritual coletivo. O Lúcio que está aqui, outros dirigentes, está reencontrando alguns amigos para falar, vamos arrebanhar as pessoas, para fazer a caridade material àquele menos favorecido, para fazer a caridade espiritual a quem necessita. E cada vez que ele está falando aqui, ele está convidando para que cada um seja tratado. Mas uma vez você tratado, levanta a mão e fala, como que eu posso ser útil? Se coloca no trabalho, gente. A gente tem que parar de querer ser cuidado e mesmo antes de você se curar 100%, estender a mão para curar aquele que necessita. Deixar de ser doente, eu sou doente, cuide de mim. Tudo bem, a gente passa por isso. Assim que você se melhorou um pouco, fala, como que eu posso ajudar agora quem está doente, quem está sofrendo? Se oferece, aí tudo cresce, e junto, a gente dando as mãos, a gente consegue fazer esse planeta se tornar um planeta de regeneração. Não vai ser um passe de mágica, vai ser uma construção. Vai haver um momento que não vai ter mais como, com todas as guerras, com tudo que está acontecendo, grande parte vai ser dizimado. Vamos lá, coloquei aqui várias frases, rapidamente, não vou explicar, porque eu já expliquei, o que eu não expliquei aqui eu vou falar ali na frente, ó. Você não é daqui, é de outro plano. Ou você acha que você nasceu aqui na Terra? Nasceu. Você foi criado aqui? Não. Só é criado aqui quem nasceu raiz aqui. Você brotou da terra aqui, você não é criado aqui. Você não é daqui. Nós somos extraterrestres. Nós somos extraterrestres. Vocês já pararam para pensar isso? Nós não somos daqui, então aprendendo alguma coisa aqui para ir para um planeta melhor e tornar esse planeta melhor. Você é um ser imortal. Gente, não é libertador saber que você não morre. Seu corpo vai morrer, viu? Sinto muito. Seu corpo vai morrer, seu corpo vai morrer, o meu corpo vai morrer. Você quer morrer? Não. Você está preparado para desencarnar? Ai, Marcos, para de falar esse assunto aí.
Gente, olha o ciclo aqui, ó. Em algum momento pode ser interrompido aqui por algum motivo. A gente tem que estar... O preparo que eu falo é o seguinte, estar na vibração do amor. O preparo que eu falo é o seguinte, imagine se você desencarnar hoje, agora. Você vai estar com medo? Se você se preparar para desencarnar, quando você vê o seu corpo desencarnado, vai ser uma continuidade. Você vê o seu corpo, opa, eu vi que eu desencarnei. Eu tenho que começar a me desapegar antes de desencarnar. Daquilo que eu gosto de comer, de beber, as pessoas que eu sou apegado, né? Senão você fala, não vou desencarnar, eu quero ir na churrascaria. Eu não quero desencarnar. Eu não aguento ficar longe de tal pessoa. Eu não aguento de largar meu vício, não suporto. Você entendeu? Então a gente vai se preparando ao longo dessa vivência. Duas coisas que você leva dessa vida. Duas coisas muito importantes que a gente leva dessa vida. O que você aprendeu, tudo que você aprendeu, ninguém tira de você, você leva daqui. E a segunda coisa, aqui ó, o que você semeou, o quanto você amou, e tudo aquilo que você aprendeu vai ser o mais importante no momento do seu passamento, largando os laços do corpo físico e retornando à verdadeira vida espiritual, se sentindo um espírito livre, porque conhece a verdade que liberta, que você é um ser imortal, que você foi criado para a felicidade. Você vai largar esses... Sabe quando a gente fica se culpando? A gente tem umas culpas bobas, gente. E a gente gosta de se sentir culpado, sofrido, vitimado, vítima. Você está entendendo? A gente vai largando isso. E vai auxiliando também, que não é só pensar na gente, no coletivo. Porque se eu pensar no coletivo, quando eu desencarnar, quantos amigos, companheiros do outro lado vão estar, poxa, Marcos, é por aqui, ó. Larga esse corpo aí, ó. É por aqui agora. Vamos seguir aqui, ó. Agora vão nesse departamento, vão auxiliar aqui, vão preparar para voltar lá e assim por diante. Tudo de uma forma bem leve, com a mente bem aberta e sintonia com o nosso Criador. Você progride no seu tempo, você tem livre-arbítrio. Só a prática do bem você é livre, cada um colhe o que planta. Você é sua consciência. Se você é sua consciência, você é seu medo, você é sua insegurança. Esse é você. Quando a coisa aperta, aquele é você. Sim ou não? Porque quando a coisa aperta, a gente põe para fora o que está no subconsciente. Se tiver medo, vai vir medo. Se tiver culpa, vai vir culpa. E você é sua gratidão. Você é o quanto você agradece aos seus pais de criação e quanto você agradece ao seu Criador maior. Você é exatamente o quanto você não reclama. Quanto mais você reclama, é o seu pior você. A reclamação te torna o seu pior. Pode perguntar para quem convive com você no dia a dia. Fala assim, você gosta quando eu reclamo? Nossa, você fica... A minha esposa fala, você fica insuportável. Reclama da comida. Às vezes você está insatisfeito com outra coisa. Você reclama que não tem sal na comida, que a comida está fria, que está calor, que está frio, que devia ter mais dinheiro. E pela idade que eu tenho, eu já devia estar numa condição melhor. Aí você começa a se culpar. Não, também eu não mereço. E esse diálogo interno estabelece a sua companhia espiritual. Aí você começa a se martirizar. Não, comigo eu não vou para frente mesmo. Aí a companhia do lado fala assim, é isso mesmo. Que às vezes é um credor seu, ele fala, você não vale nada. Eu não valo nada, minha vida... Você está entendendo? Agora, se você está numa vibração, não interessa o que eu fiz, eu tenho luz. Eu tenho luz aqui dentro, tenho uma centelha divina, porque eu sou filho da luz. Eu tenho tudo para ser melhor, eu tenho todo o potencial para ser uma pessoa melhor a partir de agora. Nada precisa acontecer para mim me tornar melhor. Eu não tenho que ter mais casa, mais dinheiro, sabe, um corpo melhor. Não é isso. Vai ficar tudo aí. O que vai importar?
O quanto você amou, o quanto que você sabe sobre você, sobre a verdadeira vida. Você é a sua consciência. Felicidade não é desse mundo, já falei, né? Não estamos de férias aqui, de passeio. A felicidade não está aqui. Eu sou triste, acabado assim, porque eu não sou feliz. Mas você quer ser feliz aqui na terra? Aqui não é a verdadeira vida. O que a gente pode fazer é tornar mais leve aqui, segundo a espiritualidade, na vida material, tendo aquilo que é necessário. E na questão moral, consciência tranquila. Essa é uma frase que eu estou desenvolvendo e levando para adiante. Você pode ser um mendigo ou um milionário espiritual, baseado no que você carrega na sua consciência. Se você só ficar olhando para os erros que você fez, você é um mendigo, uma mendiga. Se você não está olhando para os seus erros, a não ser se for para olhar para melhorar, você começa a ver aquilo que você pode produzir, aquilo que você pode ser melhor. No moral, a consciência tranquila. O que eu fiz que eu não agradei, foi até ali que eu consegui. O que eu consigo, o que eu desagrado hoje, eu desagradava mais lá atrás, concorda comigo? Os nossos erros do passado é muito maior do que os erros atuais, por quê? A consciência que eu tenho hoje, eu não tinha naquela época. Às vezes eu falo para o meu obsessor, falo, cara, me perdoa aí, de alguma forma eu vou te retribuir, porque quando eu fiz mal para você, hoje eu tenho uma outra consciência, ainda erro, mas o quanto que eu errei com você, pode ser obsessor encarnado, desencarnado, encarnado, ou você pode estar conversando com você na frente do espelho, viu? Você fala para você assim, obsessor, auto-obsessão, né? Obsessor, quando eu me martirizo, porque eu fico olhando para minhas culpas do passado, eu tinha outra consciência. Hoje minha consciência teve uma pequena melhora. Hoje eu enxergo mais. Então me perdoo. É o processo da minha autocura, para minha autolibertação. Estão entendendo, gente? Se a gente não pensar por aí, nós vamos ficar muito presos nas coisas pequenas. Que a vida, na mídia, querem manipular, fazer a cabeça, distorcer, dar golpe. Você sabe disso. Se você tiver 1 grau, 0,1 grau acima da vibração das coisas ruins, nada te pega. 0,1 acima. Porque o código que vai te pegar e te fazer mal, ele tem uma senha. Essa senha pode ser 10 números, mas se mudar o último número, ele não te pega. Dá para entender isso? É igual o número de telefone. Você põe o número da pessoa para ligar. Se você errar um número, não cai a ligação ali para a pessoa. Ou se, o que você está falando, Marcos? O que é isso? Eu estou falando que quanto mais a gente trabalha a nossa libertação interior, nosso autoconhecimento, quanto mais a gente trabalha a nossa consciência, sem nos culpar, nos tornando cada vez melhor, no esforço do bem, é até aí que eu pude fazer. Para de se acabar. Para de puxar seu próprio tapete. Dá um chega para o seu sofrimento. Ninguém está aqui para sofrer, gente. Chega. Pensa assim, eu posso mais. Eu vou fazer um pouco melhor. E foca nessa busca, porque o seu advogado é a sua consciência, é o bem que você fez. Isso o Chico Xavier fala, se a lei de causa e efeito te encontrar no momento que acontecer alguma coisa não tão boa com você, mas pegar você no bem, a misericórdia será redobrada. Se a lei de causa e efeito te encontrar fazendo bem, ela vai te dar um bônus. Eu tinha que passar por tal coisa. Vai ser atenuado. Existe mérito e demérito. A lei divina é lei de justiça, amor
e misericórdia, caridade. Sempre você pode mudar a sua vida. Deus te criou para a felicidade. Gente, todos esses conceitos são conceitos libertadores. E Kardec nos propõe aqui, ó. Por que a gente não muda? Porque em algum momento nós fizemos uma construção errada. Nós construímos orgulho e egoísmo. E para mudar a gente tem que desconstruir. E a gente só desconstrói o orgulho e egoísmo através da humildade. A humildade, ela desmorona, acaba com orgulho e egoísmo. Olha o Espiritismo aqui, gente. Olha o Espiritismo aqui, ó. Consola, ensina, liberta. Ah, então quem não for espírita, gente, tem muita gente ateu, tem muito ateu que faz o bem, porque ele acha que é correto fazer o bem. Ele não tem medo de ir para o céu e para o inferno, ele é ateu. Mas ele fala assim, não, o que é certo? É fazer o bem. O que é justo? O que eu gostaria que fizesse comigo? É fazer o bem. Olha, está perfeito. Quando ele desencarnar e um muito conhecedor da doutrina espírita, um evangélico, um católico, sei lá, qualquer religião, que tiver muita teoria e pouca prática, quem que vai estar mais livre de consciência no plano espiritual? Aquele que fez o bem, independente da religião. A gente tem informação suficiente para ser mais feliz. Lá no centro, Ururaí comenta assim: nós levamos uma vida medíocre, pobre de qualidade de vida, diante de tanta coisa que a gente já sabe. Não é doído isso, gente? É uma verdade. Nossa vida podia ser muito melhor, mas a gente é medíocre, porque a gente tem muita informação, mas precisamos despertar para a prática, começar a fazer, sair da ignorância, sair da sombra. É isso que aprisiona. Não existe escuridão, é a falta de luz. Vamos colocar luz na escuridão. A gente está aprendendo, né? A gente está aprendendo a amar. Eu tenho dificuldade, mas eu tinha que aprender a ficar mais quieto. Aqui eu tenho que falar, mas no dia a dia, às vezes, a maior sabedoria é o silêncio. Não fala tudo o que você pensa, você pode magoar. Depois vai tentar consertar. É mais difícil. Então, às vezes, o silêncio. Você pensou uma coisa e vai falar, você coloca ela no crivo da razão. Você pensa assim, ó, estou conversando com a pessoa ali, vou falar uma coisa para ela. Às vezes vem uma vozinha e fala assim, isso, fala aquilo. Olha lá o defeito dela, olha lá. Aí você fala, peraí, é útil? Vai ser bom para ela? Eu gostaria que fizesse isso comigo? Vai ser útil? A pessoa vai saber lidar com aquilo que eu vou falar? Eu gostaria que falasse isso para mim. Senão, gente, o silêncio é uma bênção. Então, se eu estiver no bem, em boa vibração, vem um pensamento, você respira fundo, aí você pensa, é útil? Vai ajudar? Vai vir uma tentação assim, que às vezes é o nosso lado sombra. Vai, fala, faz isso. Sabe, gente? Esse diálogo é que a gente tem que trabalhar na nossa consciência. Aí a pessoa pega e fala uma coisa muito ruim para o outro e fala assim, eu falei porque eu sou sincero, eu não gosto de mentira, eu gosto da verdade. A pessoa acabou de praticar um sincericídio. Você sabe o que é sincericídio, né? Você sabe o que é um homicídio. Você matou a pessoa nesse sincero. E tem uma frase de Jesus que diz, fora da caridade, se eu tivesse ficado quieto, eu tinha praticado a caridade. Como eu não fiquei e falei, eu não estou na salvação. Essa salvação não é ir para o inferno. A salvação da consciência pesada, de que você podia ter a caridade,
de ter ficado quieto naquele momento ou só aberto a boca para contribuir, falado alguma coisa para ajudar, ser útil. Gente, se a gente não tiver encarnado aqui para ser útil, nós estamos aqui para quê? Eu tenho que ser útil para o meu progresso espiritual, eu tenho que ser útil para quem convive comigo. Você sabe que quem convive com você sabe que você não é fácil, né? Vocês não gostaram de ouvir isso? Eu estou falando de mim. A pessoa fala assim, ó, é que eu amo muito, mas não é fácil conviver com essa pessoa. Porque a gente não enxerga, gente. A gente vê um cisco no olho do outro e não vê uma trave no nosso olho, nossos olhos. É fácil você conviver com você? Você consegue ficar quietinho, sem celular, sem televisão, sem música, você fica quietinho lá. Você consegue? Só por 20 minutos. Você consegue? Parabéns. E quando você estiver quietinho, sozinho, gratidão, meditação, prece, sabe? Senão vai começar a vir pensamentos que vão querer te levar um outro caminho. Se você permitir, e você fala na sua mente, o corpo é meu, no sentido que você controla. A mente é minha, porque eu posso controlar os meus pensamentos. Se a mente é minha, eu controlo os meus sentimentos. Se eu controlo os meus sentimentos, eu vou escolher o jeito que eu vou agir. E se eu não fizer nada disso, você é um barco à deriva. A gente tem que estar no controle, gente, principalmente nessa época de transição planetária. Está no controle da mente, o que o Lúcio falou aqui, que a mensagem falou aqui, a importância do pensamento. Quando o pensamento vier, pega ele no começo, viu? Não viaja na maionese nele, não. Vem um pensamento, você fala assim, esse pensamento vai me ajudar ou me atrapalhar? Mas é o pensamento da consciência. Porque, olha, quando a interferência vem, ela vai pegar no nosso ponto fraco. Quando ela vem, você esteja preparado com uma vibração boa e com consciência para avaliar. Vem um pensamento, espera aí, Deus não quer isso para mim. Isso que veio aqui, fake news, é e-mail é link para cair num golpe. Antes do link para cair num golpe, não tem uma coisa assim, piscando bem forte. Clica aqui, você vai ficar milionário. Clica aqui, você vai ser feliz. É aqui, ó. Entra agora, não perca mais tempo. Você fica, vou, não vou, pode ser igual. Gente, segue não os seus impulsos, segue os seus instintos de sabedoria, não instinto animal. Espera aí, por que eu vou clicar ali? Eu preciso disso? Vocês estão entendendo? É o pensamento que chegou. Vou deixar ver o que rola. Se você deixar a erva daninha criar no jardim da sua casa, imagine o trabalho que você vai ter depois para remover aquele mato que estão nas flores do seu jardim. Não é muito mais fácil você adubar, você cuidar, regar, você tirar os matos quando estão no começo? Você está entendendo? É o pensamento, sentimento. Aí está a raiz de tudo, gente. Para encerrar, eu não falei para vocês que o tripé da doutrina espírita está aqui, ó, causa e efeito, imortalidade e reencarnação? Você escolhe, você tem seu livre-arbítrio. Escolheu, está aqui, ó, liberdade de escolha. Escolheu, caiu aqui na lei de justiça divina. Se a sua escolha for boa, maravilha. Esse aqui, ó, essa figura eu coloquei de propósito. Tem o caminho do bem e o caminho do mal. Ele resolveu ficar no meio. A gente pode regredir no progresso espiritual? Não, dizem os espíritos. Você pode estagnar, você pode parar o seu progresso espiritual? Pode, por um tempo. E vai vir sofrimento. Porque a lei é de crescimento, a lei é de progresso.
Esse aqui pegou a bagagem da vida dele e parou aqui no meio. Pelo menos ele está escolhendo, né? Não foi afoito. Então você tem esse livre-arbítrio. Eu escolhi o bem, vou lá. Quando eu desencarnar, eu largo o corpo. Se eu escolhi o bem, eu vou para o céu. Certo ou errado? Certo. Mas que céu que é esse? É um lugar? Se a gente não tiver esse bate-papo, a gente não vai sair daqui liberto. Nós temos que libertar. Céu e inferno não é um lugar, é o estado da alma, é a sua consciência. O tribunal da sua consciência depois que você largar o corpo. E você já faz isso durante o sono. A hora que você desdobra no sono, é um treino para a morte. O sono é um treino, você deixa o corpo, os laços estão ligados, o cordão prateado, você desdobra. Baseado na sua frequência vibratória, nos seus pensamentos, na sua intenção verdadeira que está no âmago da sua consciência, você vai estar no estado X, com tais pessoas, e lá vai acontecer alguma coisa. Se não for boa, você corre para o corpo, acorda com o coração acelerado. Ainda bem que foi um sonho. Possivelmente você esteve lá, desdobrado. É assim. Se eu me preparar, fizer minha higiene do sono, bons pensamentos, fizer uma prece, sabe? Agradecer os melhores momentos daquele dia, observar os momentos daquele dia que eu podia ter sido melhor e vou dormir. E eu ainda faço uma, né? Esse aqui é o tripé da doutrina espírita. Mas tem uma outra maravilha que Deus nos concede, que é o nosso santo protetor, nosso anjo guardião, nosso mentor espiritual. Eu falo assim, mentor, eu sei que você não vai me abandonar na hora que eu desprender aqui do corpo durante o sono. Aí você conversa comigo, hein? Esteja comigo. Sabe o que ele me fala toda vez? Eu sempre estou com você, desde o seu nascimento até o dia que você desencarnar. E quando você desdobra no sono, por que você não me ouve? No que eu desdobro no sono, ele fala, peraí, vamos conversar. Eu falo, não, conversar o quê? Eu vou para cá, eu vou para lá, sabe, de acordo com o seu padrão vibratório. Eu vou me encontrar com a turma, eu quero ver não sei quem, quero ver ente querido que desencarnou e assim por diante. E ele fala com você, eu peço. E aí você acorda leve, fala, puxa, eu estou tão revigorado hoje, eu não lembro que eu sonhei, mas estou bem hoje, gente, é isso. E se você fez uma escolha boa, caiu na lei divina, lei de justiça, desencarnou, você vai reencarnar cada vez melhor e está tudo certo. Você fez uma escolha ruim, pegou o seu livre-arbítrio, vai cair na lei de causa e efeito, é justiça divina. A justiça divina não é alguém que vai te punir, vai te educar. Você não vai morrer, gente, isso não é libertador, você não vai morrer, é o corpo. Você já ouviu falar assim? E fulano, ele morreu, mas passa bem? Isso é conversa de espírita. Ó, eu sei que fulano morreu, mas passa bem, por quê? Ele estava sofrendo no corpo, o padrão vibratório dele estava bom, ele se preparou para o desencarne, ele saiu das dores do corpo e ele está bem, porque ele não está com a dor moral. Se tiver, é pequena, daqui a pouco ele reencarna e o ciclo reinicia, até que a gente vai evoluindo. Isso aqui, gente, não para. Não tem punição, só tem educação. A lei de causa e efeito não é pena de talião. Vocês sabem o que é pena de talião? Olho por olho, dente por dente. Não é. A lei de causa e efeito pode ser uma prova para testar o quanto você ama, testar o seu perdão, testar a sua fé, a sua esperança. Pode ser uma expiação com X, que essa expiação você vai sentir na carne aquilo que você causou, para que você possa refletir e não causar isso novamente. Expiação com X. Lei de causa e efeito. Desencarnou, céu e inferno da consciência. Em qualquer condições, eu reencarno. Se eu errei, eu conserto. Se eu acertei, eu vou procurar acertar cada vez mais.
Hipócritas, até quando sofrereis? Por que a gente é hipócrita? Porque a gente acha que sabe tudo. A gente acha que não precisa melhorar mais. Cheio de orgulho e egoísmo. E a gente sofre por causa disso. E aí vem Jesus, conhecereis a verdade. E olha a bênção da doutrina espírita. Eu não sei quantas religiões falam que tem a lei de justiça, que você não vai morrer, que você pode voltar para consertar. Se você riscar a reencarnação aqui, piora, não fica ruim? Baseado no que você teve, essa atual vivência, vai definir o seu destino do seu espírito para sempre. Não é doloroso isso? Aí vem a misericórdia divina na sua maior essência e coloca, você vem em outro corpo e conserta isso daí. Ai, que bênção, gente. Quanto mais eu conheço as leis divinas, mais eu desperto a minha consciência. Me liberto daquilo que me aflige, minhas dores, meu orgulho, o causador das minhas dores, que é o orgulho e egoísmo. Isso eleva o meu progresso espiritual e cada vez eu sou mais feliz. Então, lei divina, amor e caridade, autoconhecimento, compromisso reencarnatório, tudo isso eu já falei, não vou repetir. Aí vem Jesus e ele diz assim, ó: no mundo de provas e expiações, não está escrito aqui, mas vocês concordam comigo? No mundo felizes tereis aflições? Não. No mundo regenerado tereis aflições? Pouca. Já é um mundo regenerado, é outra vibração. Mas no mundo dos primitivos, no mundo de provas e expiações, tereis aflições, dores, mas tendem bom ânimo, porque através do amor eu venci o mundo. Então esse é o nosso modelo e o nosso guia, o Cristo do planeta Terra, assim como tem outros Cristos de outras orbes, outros planetas, que é o mentor de planeta, é o espírito protetor de planeta, e cada um de nós tem um espírito protetor individual, que possamos cada vez mais diminuir as reclamações, cada vez mais aumentar a nossa gratidão, que possamos vencer o nosso orgulho através do autoconhecimento. Eu sou grato à doutrina espírita por todas essas informações, que isso vai contribuir para melhores escolhas da minha vida, e assim eu consigo cada vez mais ser livre, porque eu tenho certeza que eu não vim aqui para sofrer, eu vim aqui para aprender. Todos nós viemos aqui para aprender, gente. Então, se empoderem em Jesus, se empoderem na centelha divina que tem no espírito de cada um de nós, para que possamos ser espíritos melhores. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela bela palestra. Preciso de uma ajuda sua. Nós temos que sortear este livro aqui, Entre Nós. O número de 1 a 122. Número 18. Teu também 18? Esse é 14. Então vamos, aproveitando então esse momento de paz, de tranquilidade, pela bela palestra que o Marcos nos ofereceu essa noite, agradecer a Deus por esse dia 30 de junho de 2025,
Obrigado, meu Deus, por tantos benefícios que recebemos nesse dia e às vezes não percebemos. Queremos agradecer a Ti, Senhor Jesus, a Tua divina e maravilhosa presença em nossas vidas, que nos consola, que nos anima, que nos ilumina. Queremos abraçar os amigos espirituais, externando a nossa gratidão por estarem incansavelmente ao nosso lado, o tempo todo nos movendo na direção do bem, da superação, do progresso, sussurrando em nossos ouvidos: não desista, você dá conta. Queremos cumprimentar os trabalhadores, os frequentadores, os visitantes dessa noite, agradecer a Casa Espírita que nos acolhe, agradecer a Casa Espírita que nos orienta. E nesse momento, Senhor, humildemente pedimos licença para captarmos e com todo o carinho e afeto irradiarmos energias benfeitoras aos irmãos aqui presentes, desejando que essas energias atinjam a todos, de acordo com a necessidade de cada um. E à medida que essas energias vão envolvendo os nossos irmãos, elas vão restaurando a saúde física, mental e espiritual, renovando o ânimo, o bem-estar, a disposição de enfrentarmos aquilo que nos aflige. Sabe, Senhor, durante a nossa jornada terrestre, surgem situações desafiantes, que aparece o medo, que rouba a nossa energia, a nossa disposição, que nos paralisa. Que essas energias, então, Senhor, possam nos fortalecer para enfrentarmos aquilo que nos aflige, com confiança, com esperança, com otimismo, na certeza de dias melhores, na certeza que damos conta, cultivando a alegria de viver e a gratidão pela vida. Essas energias serenam e acalmam o nosso espírito e vão crescendo, crescendo, envolvendo todo o semeador. Agora quero convidar os irmãos aqui presentes para irradiarmos para os nossos lares. Os nossos lares, Senhor, como são preciosas e importantes as pessoas que lá estão. Queremos envolvê-las com amor, com a ternura, com afeto. Queremos entendê-las, Senhor, e compreendê-las. Queremos levar a paz e a harmonia em nossos lares. E voltando para cá, agradecemos a bela palestra que o Marcos nos ofereceu essa noite. E desejamos voltar para os nossos lares, melhores, renovados, fortalecidos, entregando o nosso melhor e confiando na providência divina, na manifestação da divina ordem em nossas vidas. É isto, Senhor, que a Tua paz esteja com cada um de nós hoje e sempre, e que assim seja. Desejamos uma semana com muita luz, com muita paz a todas as pessoas aqui presentes, lembrando do nosso amigo que toma conta dos nossos carros, o Janderson. Vamos com Deus.